Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, nós vamos trabalhar hoje as formas de extinção do contrato de concessão do serviço público. Essas formas de extinção do contrato de concessão do serviço público também servem para a extinção do contrato de permissão, tá? O próprio artigo 40 da Lei 8987/95 tratou de estabelecer que todos os dispositivos da Lei 8987/95 servem para o contrato de permissão, tá? É isso que eu estou lhe dizendo. Então, as formas de extinção do contrato de concessão também servem para a extinção do contrato de permissão. E essas formas foram previstas no artigo 35 e seguintes da Lei 8987/95. Repito, as formas de extinção foram previstas no artigo 35, 36, 37, 38, 39, todos da Lei 8987/95. Nós vamos trabalhar essas formas de extinção e eu vou destacar uma nova forma de extinção prevista noutra lei, tá? Falo sobre ela doravante. Muito bem. Então, a primeira forma de extinção do contrato de concessão é o fim, o término da vigência do contrato. Diz lá o dispositivo, né? Advento do termo final do contrato, ou seja, terminou a vigência do contrato, o contrato será extinto, portanto, a avença será desfeita, tá? Porque término da vigência, término do prazo previsto em contrato. Muito bem. Mas o contrato administrativo de concessão, ele tem natureza personalíssima. O que significa dizer? Que se um sócio vier a falecer, um sócio da empresa concessionária, da pessoa jurídica concessionária, se um sócio vier a falecer, o contrato também é desfeito, o contrato também é extinto, o contrato de concessão será extinto pelo falecimento de um dos sócios, porque esse contrato tem natureza personalíssima, tá? Outra forma, e essa aqui de extrema importância, outra forma de extinção do contrato, a denominada encampação. Vejam, a encampação decorre da ausência de interesse público de continuar com o contrato de concessão ou de permissão. Como assim, André? A ausência de interesse público. Percebam que o poder público realizou um estudo e de repente viu que não é mais interessante para a administração manter aquele contrato de concessão de serviço público, manter aquele serviço sendo prestado por uma concessionária, por uma empresa, não é mais viável. Eu posso destacar a título de exemplo para você, a maioria das arenas da Copa, né, da Copa do Mundo, as arenas, elas foram construídas e o serviço público de manutenção do bem ocorria por concessionárias. A mesma concessionária que promoveu a obra, doravante passou a prestar o serviço público de manutenção do bem público. Em dado momento, o poder concedente, isso ocorreu em vários estados da federação, em dado momento o poder concedente verificou que não era mais de interesse público a permanência daquele contrato, porque contratos caríssimos para a administração pública, que mensalmente tinha que fazer aportes financeiros para as concessionárias, porque essas arenas ficaram ociosas, né? Viviam basicamente de jogos de futebol e eventos artísticos, shows e etc. E percebam que o poder público passou a fazer aportes financeiros altíssimos a cada mês. Então, em dado momento, o poder público, o poder concedente, entendeu por ser desinteressante a manutenção desses contratos. Portanto, a encampação decorre da ausência de interesse público na manutenção do contrato. O poder público verifica que não é mais interessante a permanência daquele contrato, promove a retomada do serviço público, ou seja,
o serviço público volta para a administração pública, para o poder concedente. Mas veja, essa encampação precisa de lei autorizativa, pautado no princípio da legalidade. Precisa o poder legislativo autorizar a retomada do serviço público. A encampação decorre de lei autorizativa. O particular, a concessionária ou a permissionária não deu causa. Percebam, não há causa, qualquer causa que tenha sido cometida pela concessionária ou permissionária. Ao contrário, muitas vezes a concessionária está executando o serviço a contento, cumprindo o objeto do contrato, sem nenhuma inadimplência, mas o poder público diz, olha, não é mais de interesse público a manutenção desse contrato, não é mais de interesse público a manutenção de tal avença. O que faz o poder concedente? Retoma o serviço público, extingue o contrato, mediante lei autorizativa, mas como o particular não deu causa, a concessionária não deu causa, recebe a indenização. Recebe a indenização para exatamente satisfazer aquelas despesas iniciais a título de investimento que foram feitas pela concessionária para executar o serviço. Então, recebe a indenização, nada mais justo, porque como a concessionária não deu causa, não é justo que a concessionária tenha que suportar o ônus do desinteresse público na manutenção do contrato. Recebe a indenização. Show de bola? Tranquilão, sossegado? Não confundir a encampação que decorre do interesse público e, em verdade, do desinteresse público na manutenção do contrato, não confundir com caducidade, porque a caducidade prevista no artigo 38, a encampação está no artigo 37, a caducidade no artigo 38. A caducidade é uma forma de punir a concessionária. Repito, a caducidade é forma de sancionar a concessionária que inexecuta total ou parcialmente o objeto do contrato. Numa linguagem simples, a concessionária está inadimplente, a concessionária não está cumprindo o objeto do contrato, a concessionária não está prestando o serviço adequadamente. Se a concessionária está inadimplente, se a concessionária não está prestando o serviço adequadamente, a contento, ela será punida. Mas para sofrer essa sanção, a concessionária precisa exercer o contraditório. E faz isso por meio de faz isso no bojo de um processo administrativo. O poder público, diz o artigo 38, o poder concedente instaura processo administrativo, garante contraditório e ampla defesa, confirma a inexecução total ou parcial do objeto do contrato pela concessionária e, posteriormente, pune a concessionária, extinguindo o contrato, aplicando multa, proibindo a concessionária de contratar com o poder público por um período. Ou seja, são sanções a serem impostas à concessionária inadimplente. E digo mais, essas sanções são impostas mediante decreto, artigo 38 da Lei 8987/95. Muito bem. Olha, de forma diversa, quando a inadimplência, quando o descumprimento do contrato decorre da administração pública, a administração pública está inadimplente. Quando a administração pública fica inadimplente, deixa de cumprir o objeto do contrato, a concessionária poderá buscar uma das formas de extinção do contrato prevista no artigo 39 da Lei 8987/95, a denominada rescisão. Repito, rescisão. Mas veja, rescisão, ela tem como justificativa a inadimplência do poder público. Quem busca rescisão é a concessionária, diante da inadimplência do poder concedente, do poder público. Inadimplências diversas. Muitas vezes a concessionária
Aliás, muitas vezes o contrato administrativo pode prever uma contrapartida financeira do poder concedente para a concessionária, ou uma contrapartida no sentido de entregar um bem público, né, para a concessionária, e isso não ocorreu. Já caiu inúmeras vezes em vários certames, por exemplo, o poder concedente que não permitiu que a concessionária aumentasse a tarifa, previsão prevista em contrato, previsão contratual, inadimplência do poder concedente. Mas veja, se a inadimplência for da concessão, eu diria, se a inadimplência for da administração pública, do poder concedente, essa rescisão não pode ocorrer pela via administrativa. Repito, a rescisão só poderá ocorrer pela via judicial. Mas calma, a nova lei de licitações previu, para fins de ajuizamento dessa ação de rescisão do contrato por parte da concessionária diante da inadimplência do poder concedente, a nova lei de licitação previu um prazo de 60 dias, ou seja, durante 60 dias a concessionária terá que suportar o ônus da inadimplência do poder concedente, porque o serviço público não pode parar, princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, numa linguagem simples, mesmo diante da inadimplência do poder concedente, da administração pública, a concessionária só poderá judicializar após 60 dias. Lei de licitações. Estudaremos de forma verticalizada a nova lei, a lei de licitações, na aula que posteriormente será postada para vocês. Muito bem. Mas veja, o artigo 39 diz que a suspensão, eu diria a rescisão e a suspensão na prestação do serviço, eu diria da prestação do serviço, só ocorrerá com o trânsito em julgado da sentença que tenha determinada a rescisão do contrato. Amiguinhos, pautado no princípio da continuidade do serviço público, a ação proposta após 60 dias da inadimplência da concessionária, quando sentenciada e quando essa sentença transitar em julgado, ou seja, quando inviável qualquer interposição de recurso, aí o serviço restará suspenso. É bem verdade que esse dispositivo, o artigo 39, previu essa lógica, que o serviço público só será interrompido, só será suspenso pela concessionária com o trânsito julgado. Mas, na prática, o que é que faz a concessionária? Ajuiza uma ação de rescisão do contrato de concessão e requer uma tutela de urgência. Probabilidade de direito, inadimplência da administração pública, perigo de dano. Se a concessionária tiver que suportar, né, o ônus desse contrato, ou seja, continuar prestando o serviço público até o trânsito julgado, ela concessionária, ela empresa, vai quebrar, vai vir à falência, né? Vai falir, e aí, obviamente, o magistrado vai ponderar quando de um pedido de tutela de urgência com base nos requisitos previstos na legislação. Muito bem. Então, falamos sobre o advento do termo final da vigência do contrato, falecimento dos sócios, encampação, caducidade, rescisão. Mas veja, o artigo 35 traz a figura da anulação do contrato. A anulação decorre de ilegalidade. Um ato administrativo promovido na licitação, que tem antecedido o contrato de concessão, um ato administrativo foi ilegal. Então, de uma forma objetiva, se um ato foi promovido no certame licitatório, na licitação, que originou um contrato de concessão, se um ato foi ilegal, o contrato de concessão deve ser também anulado. A anulação é medida que tem por fim, a anulação tem por fim, rechaçar, retirar do ordenamento jurídico ato ou contrato ilegal. Ora, se o contrato decorreu de uma licitação ilegal, de um ato promovido no certame licitatório ilegal, contrato nulo também, contrato que deve ser anulado. Então, se há um vício de ilegalidade, seja na licitação ou no próprio contrato administrativo, a anulação. Show de bola? Tranquilão? Lembrando que a anulação é forma de
revisão que decorre da autotutela, veremos os princípios que norteiam a administração pública em aulas posteriores. Tá? Autotutela, anulação, decorre de vício de legalidade, seja no ato administrativo, seja no contrato administrativo, portanto, é uma das formas de extinção do contrato de concessão. Por fim, eu quero que você destaque o artigo 13 da Lei 13.448 de 2017. Repito, artigo 13 da Lei 13.448 de 2017. Previu a figura da relicitação. Repito, relicitação, que não tem nada a ver com licitação. No primeiro momento não tem nada a ver com licitação propriamente. Mas o que é a relicitação? É uma forma amigável, consensual de extinção do contrato administrativo de concessão do serviço público. São 3 objetos. A relicitação tem por objeto a extinção consensual do contrato de concessão do serviço público de manutenção de 3 equipamentos públicos, de 3 bens públicos: aeroportos, ferrovias e rodovias federais. Repito, aeroportos, ferrovias e rodovias federais. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Na medida? Veja, a concessionária de boa-fé, pautada no princípio da boa-fé e da continuidade do serviço público, não está inadimplente, não deu causa, portanto, à caducidade, não está inadimplente, mas sabe que não vai conseguir prestar o serviço doravante. O que faz a concessionária? Requer a devolução do objeto, qual seja, manutenção do aeroporto, ferrovia e rodovia federal. Requer a devolução deste objeto para a União Federal. Percebam que são 3 bens públicos federais. E aí a concessionária que não está inadimplente requer a devolução desse objeto. A União requer, portanto, a relicitação daquele objeto. A União vai discricionariamente decidir pelo deferimento ou pelo indeferimento do requerimento da relicitação, implicando devolução consensual amigável daquele objeto, aeroporto, ferrovia, rodovia federal, manutenção desses equipamentos públicos. Se indeferido o requerimento de relicitação, da relicitação daquele objeto, o poder público provavelmente imporá o que a gente chama de caducidade mediante instauração de processo administrativo próprio. Mas se deferir a relicitação, a concessionária devolverá o objeto à União Federal, que promoverá uma nova licitação para contratar nova empresa para continuar prestando aquele serviço que estava sendo prestado pela concessionária que requeriu a relicitação. Como ela não deu causa, ela, concessionária, em verdade não está inadimplente, não executou o objeto, ela não será punida. Ela só ficará proibida de participar da nova licitação que tem aquele objeto, que tenha por fim a contratação de nova concessionária para fins de continuar prestando aquele serviço que fora relicitado, que fora devolvido pela concessionária que requeriu a relicitação. Portanto, amiguinhos, se ela, a concessionária, não deu causa à relicitação, ela receberá uma indenização. Mas essa indenização não tem finalidade de enriquecer a empresa, de gerar lucro para a empresa, é meramente para satisfazer aquelas despesas, aqueles investimentos iniciais que a concessionária teve que contrair, que teve que suportar para iniciar a prestação do serviço público. Show de bola, artigo 13, relicitação. A propósito, é possível a utilização do Instituto da Arbitragem para renegociar esse valor da indenização que será paga pela União Federal à concessionária que requeriu a relicitação. Show de bola, tranquilão, sossegado. Muito bem, a gente encerra por aqui o bloco 2, né, o bloco 2 dessa aula sobre serviços públicos. Teremos ainda mais um bloco que vai trabalhar a figura das PPPs, as concessões especiais. Na verdade, é a concessão do serviço público especial.